Eu nunca vou esquecer o som. Não foi a chuva batendo no capô do meu carro, nem o trovão rasgando o céu. Foi a frase que o oficial falou com a caneta já pronta. Assina aqui. É só uma formalidade. A gente leva os dois agora. E eu, com a mão tremendo, olhando para aquela senhora idosa agarrada na minha manga, os olhos dela pedindo socorro sem conseguir gritar, enquanto o marido tentava ficar de pé, mas as pernas simplesmente não obedeciam. O portão da minha casa estava aberto. A rua inteira estava escura. E do outro lado do muro, eu vi um carro parado com alguém filmando tudo. Naquele segundo, eu entendi. Aquilo não era assistência social, coisa nenhuma. Era um sequestro com papel timbrado. E o pior, o homem que estava por trás disso era o próprio filho deles. Agora respira, porque eu sei que parece que eu já entreguei a história inteira. Mas é aqui que tudo muda. Porque o que eu ainda não te contei é o que tinha dentro da mala. E como essa mala não só salvou a vida deles, como destruiu a minha antiga vida e me obrigou a encarar uma verdade que eu escondi por anos, mesmo tendo um canal aqui e falando de valores, superação e virada de chave. Só que naquele dia, eu não era exemplo de nada. Eu era só mais um cara rico, cansado, irritado, que quase acelerou e foi embora. E se eu tivesse ido, eu nunca teria descoberto quem eles eram de verdade. Nunca teria descoberto o nome que estava escrito naquele envelope. E nunca teria entendido por que o universo colocou aqueles dois bem no meu portão, justo naquela noite. Então faz o seguinte agora, de verdade. Se inscreve no canal, porque histórias assim não são comuns. E eu trago narrativas que mudam a forma como a gente enxerga pessoas, família e destino. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que bondade existe. E que o mal às vezes veste terno e fala bonito. Porque quando você ouvir o que aconteceu nessa história, você vai entender por que eu tô te pedindo isso agora. Vamos lá. Porque tudo começou na chuva. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho que drenou até minha alma. Sabe aqueles dias em que você ganha dinheiro, resolve problema, assina contrato, mas quando fecha a porta do carro e fica só com você mesmo, parece que uma parte de você ficou para trás? Já sentiu isso? A sensação de que você está vencendo, mas por dentro está vazio? Era exatamente isso. O carro estava quente, o banco massageando minhas costas, como se tentasse me convencer de que eu estava bem. O vidro embaçado, a cidade quase toda apagada. E tudo o que eu queria era entrar na garagem, tomar um banho e apagar. Como se dormir pudesse desligar também o que eu não queria sentir. E é louco, né? Porque às vezes a gente corre o dia inteiro para fugir de um silêncio. Aí o portão começou a abrir sozinho, devagar. E foi naquele vão, naquele segundo em que o mundo parece respirar antes de acontecer alguma coisa, que eu vi duas sombras encolhidas do lado de fora do meu muro. E eu vou ser brutalmente honesto com você, tá? O primeiro pensamento que atravessou minha cabeça foi feio, foi frio, foi humano do jeito pior. Mais dois pedindo ajuda. Você já teve um pensamento assim e ficou com vergonha na mesma hora? Já se pegou julgando alguém em 2 segundos e depois odiando o fato de ter julgado? Pois é, eu odiei pensar aquilo, mas eu pensei. E é por isso que eu tô te contando assim, olhando direto para você. Porque eu não vou bancar o herói que eu não fui. A chuva estava absurda, daquelas que batem no para-brisa e fazem o mundo parecer um aquário cinza. E eles não tinham nem onde se esconder. Era um senhor e uma senhora, bem idosos, encharcados, abraçados de um jeito que não era romântico, não era fofo. Era outra coisa. Era aquele abraço que existe quando o mundo inteiro vira ameaça e a única coisa segura é o corpo do outro. E aí eu vi a mala. Uma mala velha, de couro gasto, canto arrebentado, como se já tivesse sido puxada por calçada, por escada, por vida difícil. Você já olhou um objeto e sentiu que ele carrega história? Como se aquela mala fosse uma testemunha, de coisas que ninguém quer contar. Eu diminui, parei, e presta atenção nisso. Eu não parei porque eu era bom. Eu parei porque eu senti um incômodo esquisito, quase físico, como se alguém tivesse puxado meu peito por dentro e dito, não finge que não viu. Eu baixei o vidro só um pouco, o suficiente para ouvir a chuva, e ao mesmo tempo,
me proteger dela. Porque é isso que a gente faz, né? A gente se protege, até da dor dos outros. Vocês estão bem? Eu perguntei. O senhor levantou a cabeça, e quando ele olhou para mim, eu congelei. Eu não sei explicar, mas tinha uma coisa naquele olhar que eu não via há anos. Dignidade sem plateia. A dignidade de quem não tá tentando te comover. Não tá fazendo cena. Não tá pedindo aplauso. Só tá resistindo. Estamos só esperando a chuva diminuir, ele disse, segurando a esposa com a mão firme, como se dissesse sem palavras. Enquanto eu respirar, você não cai. Eu olhei em volta. Rua vazia. Nenhuma janela acendendo. Nenhuma porta abrindo. Nenhum vizinho perguntando: precisa de ajuda? Nada. Só eu. E os dois. E aí veio o pensamento mais perigoso de todos. Aquele pensamento que parece lógico. E por isso mesmo é venenoso. Se eu entrar agora, ninguém vai ver. Ninguém vai me julgar. Ninguém vai saber. Você entende a crueldade disso? A gente se acostuma tanto a fazer o certo só quando tem alguém olhando, que quando ninguém tá vendo, a nossa consciência vira negociação. Só que naquele momento, a senhora tossiu. Mas não foi uma tosse qualquer. Foi aquela tosse que parece que o corpo tá desistindo por dentro. E ela quase dobrou. Quase caiu. E o senhor virou o corpo dele um escudo, como se pudesse proteger até o ar que ela estava respirando. Como se ele pudesse dizer pro mundo: se for para levar alguém, leva eu primeiro. Você já viu amor assim? Amor que não tem fala bonita, não tem postagem, não tem declaração. Só tem atitude? Foi ali que alguma coisa em mim quebrou. Eu desliguei o carro. E no instante em que o motor apagou, parece que o mundo ficou mais alto. A chuva ficou mais forte, o frio ficou mais real. E eu percebi o que eu estava fazendo. Eu estava escolhendo entrar naquela cena, ou fugir dela. Eu peguei o guarda-chuva, abri a porta, e antes de sair, eu pensei uma última coisa. E eu quero que você pense junto comigo. E se fosse você ali do lado de fora? Se fosse sua mãe, seu avô, alguém que você ama, encharcado, tremendo, tentando fingir que tá tudo bem. Eu respirei fundo e saí. Quando eu cheguei mais perto, o senhor reagiu por instinto. Tentou se levantar rápido demais para um corpo que já não respondia com a mesma velocidade. A mão dele tremia, visivelmente, mas mesmo assim, ele se colocou na frente da esposa, abrindo o próprio corpo como quem diz: se tiver perigo, vem primeiro em mim. E naquele segundo eu pensei, e talvez você pensasse o mesmo: meu Deus, ele ainda tenta proteger, mesmo cansado, mesmo molhado, mesmo sem nada. Você já percebeu como algumas pessoas perdem tudo, menos o caráter? Eu levantei as mãos, devagar, para não assustar. Eu não vou fazer nada, eu falei, num tom mais baixo, quase respeitoso. Só, vocês não podem ficar aqui. A senhora apertou os lábios. Foi um gesto pequeno, mas carregado de coisa engasgada há anos. Era como se ela estivesse segurando um choro antigo, daqueles que a gente aprende a engolir para não incomodar. Mas a gente não tem para onde ir, moço, ela disse. E quando ela falou isso, eu senti um frio diferente. Não era da chuva. Era daquela frase que desmonta qualquer argumento. Me diz, o que você responde quando alguém diz que não tem para onde ir? Eu perguntei os nomes, mais para quebrar o peso do silêncio do que por educação. Ele respirou fundo antes de falar, como se o próprio nome fosse algo precioso demais para ser entregue a qualquer um. Eu sou o seu Dário, e essa é a minha esposa, Dona Lídia. E repara nisso, ele fez questão de apresentar ela primeiro com respeito, com cuidado, como se dissesse: antes de mim, ela. Isso diz mais sobre um homem do que 1000 discursos, não diz? E quando ela repetiu quase num sussurro: não temos para onde ir, eu perguntei sem pensar, no impulso mais humano possível: e família? Você já fez uma pergunta e se arrependeu no mesmo segundo? Porque o silêncio que veio depois foi brutal, não teve resposta. Teve ausência. Dona Lídia virou o rosto, não para me ignorar, mas como quem tenta esconder a própria dor. Como se sentir abandonada fosse um defeito dela. Você já viu alguém sentir vergonha de estar sofrendo? Seu Dário respirou fundo, daquele jeito que a gente respira antes de admitir algo que dói até no orgulho. A voz saiu baixa, quebrada,
mas ainda firme. Nós temos um filho, mas ele não quer mais a gente. Aquilo entrou em mim como uma lâmina fria, direto, sem anestesia. Porque deixa eu te falar uma coisa, olhando nos teus olhos agora, eu conheço muita gente. Eu vivo cercado de parceiro, de amigo, de contato, agenda cheia, telefone tocando, mensagem o dia inteiro. Mas ali, na minha frente, eu vi uma coisa que dinheiro nenhum compra e status nenhum conserta. O abandono cru. Não é falta de amor, é rejeição consciente. E foi nesse momento que algo saiu da minha boca sem passar pelo filtro da razão. Aquela frase que a gente só fala quando já não tá mais negociando com a própria consciência. Vocês vêm comigo, só hoje, só para se aquecerem. Eu disse, e o mundo pareceu parar. Eles se olharam como se eu tivesse oferecido algo perigoso, como se gentileza fosse uma armadilha. Você já percebeu como quem apanha muito da vida começa a desconfiar até de ajuda? Moço, você nem nos conhece. Ele disse desconfiado, mas sem agressividade. E eu respondi a coisa mais verdadeira que eu já falei naquele dia. Eu não preciso conhecer para saber que ninguém merece isso. Nesse instante, Dona Lídia apertou a mão dele. Um aperto forte, silencioso. Não era medo, era decisão. Era aquele gesto que diz sem palavras: a gente vai confiar. E aí eu fiz algo simples, mas que carregava um peso absurdo. Eu me abaixei e peguei a mala. E quando eu segurei, eu senti. Não era peso de roupa, não era peso de objeto, era peso de tempo, peso de perda, peso de uma vida inteira espremida ali dentro. Era peso de história. E eu te pergunto agora, com o coração aberto, você teria coragem de carregar uma história que não é sua, sabendo que ela pode mudar tudo? Quando eu abri a porta e eles entraram, eu senti vergonha. Mas presta atenção nisso, porque é importante. Não foi vergonha da roupa molhada deles, não foi da chuva escorrendo pelo chão, não foi da mala velha. Foi vergonha da minha casa, porque ela era linda, impecável, cara. E ao mesmo tempo, completamente morta. Você já entrou em um lugar assim? Tudo no lugar, tudo limpo demais, tudo silencioso demais, e nenhuma sensação de vida? O silêncio ali não era paz, era vazio, cheiro de limpeza forte, brilho excessivo, piso frio, nenhuma risada antiga nas paredes, nenhuma história pendurada nos cantos, zero calor humano. E naquele instante, uma verdade que eu nunca tinha tido coragem de falar em voz alta, nem aqui no canal, bateu em mim como um soco lento. Eu tinha construído uma vida grande para esconder um vazio ainda maior. Tudo que eu tinha levantado do lado de fora era para não olhar para dentro. Você já fez isso? Já ocupou sua vida inteira para não encarar o que faltava? A Neuza, que trabalha comigo há anos, quase deixou cair o que estava segurando quando viu os dois entrando. O olhar dela não era maldade, era choque, porque aquela cena não combinava com aquele cenário. Senhor, ela começou. Eu nem deixei terminar. Neuza, prepara o quarto de hóspedes. Chá quente, roupa seca. Falei rápido, firme, quase como se eu precisasse convencer a mim mesmo de que aquilo era normal. E eles ficaram parados na entrada, pingando no chão caro, molhando o tapete importado. E sabe o que mais me constrangeu? Nenhum dos dois reclamou. Nenhum pediu desculpa. Nenhum pediu nada. Eles só esperaram, em silêncio, como quem já aprendeu que pedir incomoda. Foi então que Dona Lídia falou, baixinho, sem acusar, sem ironia, olhando os quadros enormes pendurados na parede, cheios de molduras caras e significados vazios. Que casa grande. Deve ser solitário também. Cara, eu engoli seco, porque aquela frase entrou em mim como um diagnóstico. Não era pergunta, não era opinião, era constatação. Ela não conhecia minha rotina, não sabia da minha história, não fazia ideia de quem eu era. E mesmo assim, acertou exatamente onde doía. Você já foi lido por alguém que mal te conhecia? Já sentiu alguém enxergar uma parte sua que você passa anos tentando esconder do mundo? Naquela noite, depois que eles foram para o quarto, eu ouvi algo que quase me desmontou. Eles conversavam baixinho. Não era conversa de logística, não era reclamação. Era troca, era intimidade.
Era aquele tipo de conversa que só quem já atravessou muita coisa junto consegue ter. Como dois adolescentes dividindo segredos depois de uma vida inteira. E eu fiquei no meu quarto, deitado, olhando para o teto, com uma casa enorme me cercando e um silêncio pesado demais para chamar de descanso. E um pensamento começou a martelar na minha cabeça, sem pedir permissão. Como é que dois idosos, sem dinheiro, sem casa, sem garantia nenhuma, ainda têm um ao outro? E eu, com tudo isso, não tenho ninguém? Me diz com sinceridade. Do que adianta vencer por fora se por dentro a casa tá vazia? Foi aí que outra sensação estranha voltou. Mais forte, mais incômoda. A mala. Aquela mala velha, encostada no canto do quarto deles, começou a ocupar um espaço enorme dentro da minha cabeça. Não era curiosidade comum, era intuição. Era como se alguma coisa ali estivesse esperando a hora certa para ser revelada. Eu fechei os olhos, mas a mala continuou aberta na minha mente. Na manhã seguinte eu desci e encontrei os dois na cozinha. E deixa eu te dizer uma coisa. Aquela cena não combinava com nada do que eu tinha vivido até ali. Eles tomavam café com uma educação quase desconcertante. Por favor, obrigado. Olhar nos olhos, sem pressa, sem reclamação. Pareciam gente de outro tempo, do tipo que aprendeu a ser gentil mesmo quando a vida não foi. Você já percebeu como algumas pessoas perdem tudo, menos a dignidade? Eu fiquei alguns segundos observando antes de falar. E então, quase sem pensar, ou talvez pensando demais, eu pedi: posso ver a mala? Seu Dário parou. O movimento da mão congelou no ar. O olhar mudou. Não foi desconfiança comum. Foi proteção. Como quem protege algo vivo. Essa mala, ele disse devagar, é a nossa vida. Aquilo me deu um arrepio estranho. Porque ninguém chama uma mala de vida à toa. Ele colocou a mala em cima da mesa. Os dedos demoraram no fecho. E quando ele abriu, eu senti literalmente o chão sair debaixo de mim. Não tinha dinheiro, não tinha joia, não tinha nada que combinasse com miséria. Tinha história, fotos, muitas fotos. Fotos de crianças enfileiradas, usando uniforme escolar, sorrindo com dente faltando. Fotos de inauguração de posto de saúde, com fita vermelha sendo cortada. Fotos de um coral simples, pessoas cantando com os olhos fechados. Fotos de um ônibus velho, mas cheio de gente sorrindo, acenando pela janela. Recortes de jornal, diplomas, certificados e cartas. Muitas cartas. Cartas com letra de criança. Obrigado por não desistirem de nós. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Vocês acreditaram em mim quando ninguém acreditou. Eu senti a garganta fechar. Você já teve aquela sensação de estar olhando algo que não era para você ver? Como se tivesse invadido um lugar sagrado demais. Vocês... Minha voz falhou. Vocês fizeram isso tudo? Dona Lídia sorriu. Mas não era um sorriso orgulhoso. Era um sorriso cansado, com um fundo de tristeza. A gente só tentou ser útil, ela disse. Essa frase me atingiu mais forte do que qualquer discurso bonito. Tentou ser útil. Não mudamos o mundo. Não somos heróis. Só úteis. E aí eu vi uma pasta, grossa, cheia de papéis organizados com cuidado quase obsessivo. Documentos de doações, registros, projetos sociais. Anos e anos de trabalho sério, honesto, silencioso. E minha cabeça começou a gritar. Como assim essas pessoas estavam na rua? Como assim ninguém apareceu? Como assim o mundo deixou isso acontecer? Me responde com sinceridade agora, olhando para dentro de você. Você já viu alguém muito bom ser tratado como se não valesse nada? Comenta aqui embaixo. Eu já vi, ou nunca vi. E se puder, escreve em uma frase o que aconteceu. Eu leio mesmo, porque esse tema mexe com tudo que a gente acredita sobre justiça, mérito e retorno da vida. Eu continuei mexendo na mala. Já não era curiosidade, era necessidade. Como se algo ali estivesse me puxando. E então, eu vi um envelope, amarelado pelo tempo, bordas gastas, papel fino. E quando eu virei para frente, meu estômago afundou. Tinha um nome escrito ali. Não era qualquer nome. Era o meu. Eu peguei aquele envelope como se estivesse segurando uma armadilha.
Sério. Minha mão ficou dura. O papel era fino, amarelado, antigo demais para estar ali. E antes mesmo de abrir, eu já sentia que tinha alguma coisa errada. Daquelas erradas que não machucam o corpo, machucam a identidade. Como vocês têm isso? Eu perguntei, quase num sussurro, como se levantar a voz pudesse acordar algo que eu passei anos tentando manter dormindo. Seu Dário me olhou com uma calma estranha. Uma calma que só tem quem já viu muita coisa na vida e não precisa mais provar nada para ninguém. Porque você já esteve do nosso lado, quando era só um menino. Essa frase bateu diferente. Você já ouviu algo que parece pequeno, mas desmonta tudo por dentro? Eu abri o envelope. E ali dentro tinha uma carta. Uma carta infantil. Papel simples. Letra torta. Minha letra. Inconfundível. Desajeitada. Apressada. Cheia de erros. A letra de alguém que ainda acreditava que promessas eram para sempre. Eu comecei a ler. E minha garganta fechou na hora. Obrigado por ajudarem minha mãe. Um dia eu vou retribuir. Cara, eu literalmente parei de respirar. Porque naquele segundo, não foi memória que voltou. Foi impacto. Como se alguém tivesse arrancado uma tampa do passado à força. Eu lembrava. Lembrava de tudo. De mim pequeno demais para entender a gravidade das coisas. Da minha mãe doente, fraca, tentando sorrir para me acalmar. Do hospital público lotado, corredor cheio, gente chorando, gente esperando. E no meio daquele caos, um casal. Um casal que ajudava, sem pedir nome, sem pedir reconhecimento, sem pedir nada. Você já percebeu como a gente enterra certas fases da vida não porque esqueceu, mas porque doem demais para serem revisitadas. Eu levantei os olhos devagar e olhei para os dois. Vocês eram vocês? Minha voz saiu falha. Dona Lídia assentiu lentamente, como quem confirma algo sagrado. Sua mãe, ela disse com os olhos marejados, era uma mulher linda por dentro. Ela segurava sua mão como quem segurava o mundo inteiro. E ainda assim se preocupava mais com você do que com ela mesma. Aquilo foi demais. Eu senti um nó subir tão forte que eu quase levantei da cadeira. Quase fui embora. Quase fugi. Porque deixa eu te contar uma coisa que eu nunca escondi aqui no canal. Eu odeio me sentir frágil. Eu construí uma vida inteira para não me sentir assim. Dinheiro, controle, postura, distância emocional. Tudo para nunca mais ser aquele menino impotente. Só que ali não adiantava. Ali eu estava nu, sem dinheiro que resolvesse, sem status que protegesse, sem personagem para interpretar. Era só eu, sentado diante de uma verdade antiga que eu enterrei vivo. E uma pergunta começou a ecoar dentro da minha cabeça cada vez mais alta. Então foi isso? O universo trouxe vocês até o meu portão. Não por acaso, mas para cobrar uma promessa? Você já sentiu que a vida te colocou numa situação que não era coincidência, mas acerto de contas? Porque foi exatamente nesse instante que a história deixou de ser só emocionante e ficou perigosa. A campainha tocou. O som cortou o ar da casa como uma lâmina. Eu congelei. Não era visita comum. Não era alguém perdido. Não era nada inocente. Era presença indesejada. Era ameaça. E antes mesmo de eu caminhar até a porta, eu soube, lá no fundo, que a paz daquela casa tinha acabado de ser testada. Quando eu abri a porta, eu soube na hora que algo estava errado. Sabe quando a presença de alguém muda o ar do ambiente? Não foi intuição leve, foi impacto. Um homem bem vestido, sapato caro, postura ensaiada. O sorriso dele não chegava nos olhos. Era aquele tipo de sorriso que não aquece, avisa. Atrás dele uma mulher, elegante também. Mas os olhos dela diziam tudo. Pareciam pedir desculpas sem emitir som. Pareciam dizer, isso não era para ser assim. Antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ele foi direto. Vim buscar meus pais. E presta atenção nisso porque detalhe revela caráter. Ele não disse, meu pai e minha mãe. Disse meus pais, do mesmo jeito que alguém diz, meus documentos, meus bens, meus problemas. Você já percebeu como algumas pessoas transformam gente em posse? O senhor é? Eu perguntei, mantendo a voz firme. Cláudio, advogado. Ele falou o sobrenome profissional como quem mostra um crachá invisível, como se isso resolvesse tudo. Nesse momento,
Seu Dário e Dona Lídia apareceram no corredor. E eu juro pra você, foi doloroso de ver. Os corpos deles encolheram, não por medo físico. Não porque ele fosse maior ou mais forte. Foi outro tipo de medo. O pior de todos. O medo emocional. Aquela sensação conhecida de quem já foi ferido antes e sabe exatamente onde a próxima dor vai acertar. Você já viu alguém murchar só de reconhecer uma pessoa? Cláudio olhou para os dois como quem olha um problema mal resolvido e disparou sem nenhum cuidado. Vocês estão me expondo? Isso é ridículo. Naquela hora, meu sangue subiu rápido. Expondo? Eu rebati. Eles estavam na chuva. Ele deu de ombros. Literalmente. Um gesto pequeno, mas cheio de desprezo. Problema deles. Fizeram escolhas erradas. Preferiram uma vida de caridade ao invés de pensar no futuro. Você já ouviu alguém chamar bondade de erro? Dona Lídia começou a chorar. Mas não foi choro escandaloso. Foi silencioso, contido. Aquele choro que escorre sem pedir licença porque a pessoa já não tem força nem para se defender. E aí, ele disse a frase que gelou a sala inteira. A frase que eu nunca mais vou esquecer. Eu trouxe uma solução. Uma clínica. Longe. Discreta. Vocês vão ficar lá. O silêncio que veio depois foi pesado demais. Seu Dário empalideceu. A boca abriu, mas demorou para sair som. Você quer nos esconder? Cláudio respondeu rápido, como quem já ensaiou aquilo no espelho. Quero resolver. Resolver. Você percebe como algumas pessoas usam palavras bonitas para mascarar coisas horríveis? Eu dei um passo à frente. Olhei para ele direto, sem elevar a voz, mas com tudo que eu tinha de convicção naquele momento. Aqui não. Aqui você não leva ninguém. Foi aí que Cláudio sorriu. Mas não foi sorriso nervoso. Foi sorriso de quem acredita que já ganhou. De quem acha que o jogo está controlado. Você não sabe com quem está mexendo. Ele disse baixo, ameaçador. E eu respondi sem pensar muito, porque algumas respostas vêm prontas quando a consciência já decidiu. Talvez eu esteja prestes a descobrir. E naquele instante, olhando para aquele homem, eu entendi uma coisa que talvez você também já tenha percebido na vida. Nem todo inimigo vem gritando. Alguns vêm de terno, com documento na mão, e sangue do mesmo sangue. Eu achei que sabia com quem estava lidando, mas eu ainda não fazia ideia do quanto aquilo podia ficar pior. E descobri, só que não do jeito que eu imaginava. Antes de continuar, eu preciso parar tudo aqui por alguns segundos e falar direto com você, sem efeito, sem drama gratuito. Se você chegou até esse ponto da história, você já percebeu que isso não é só uma historinha bonita de internet. Isso aqui é um retrato cru de como o mundo realmente funciona quando ninguém está olhando, quando não tem plateia, quando não tem like, quando não tem câmera ligada. E deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. Quantas histórias você já começou e nunca viu o final porque ninguém teve coragem de contar tudo? É por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu preciso que você faça algo agora. Se inscreve no canal. Mas não é aquele se inscreve aí automático, não. É porque quando você se inscreve, você vira parte dessa corrente. Você ajuda esse tipo de história a chegar em mais gente. Gente que está anestesiada. Gente que esqueceu como é olhar para o outro como ser humano. Você já parou para pensar que um clique seu pode fazer alguém repensar uma atitude? Pode fazer alguém ligar para um pai, uma mãe, um avô? Pode impedir alguém de passar direto, igual eu quase passei naquela noite? Então se inscreve agora, sério. Faz isso enquanto você ainda está com o coração acelerado. Porque daqui para frente, a história deixa de ser emocional e começa a ficar perigosa. E eu digo perigosa porque até ali, tudo ainda era conversa. Tensão, olhar torto, ameaça velada. Mas o que veio depois já não era só palavra. Naquela mesma noite, a luz da rua apagou. Não foi devagar. Não foi queda comum. Foi como se alguém tivesse desligado o cenário inteiro. E no exato segundo em que a escuridão engoliu tudo, eu ouvi um barulho seco, metálico, vindo do portão dos fundos. E me responde, olhando para a tela agora: o que você faria se estivesse no meu lugar? Eu achava que minha casa era fortaleza. Mas naquela noite eu percebi que riqueza também é farol. Pra gente ruim. A energia oscilou. A rua ficou mais escura do que o normal. E eu vi pelo sistema de câmeras. Um carro parado, farol baixo, alguém dentro. Eu fui até o quarto deles.
Seu Dário estava sentado, acordado, como se já esperasse o pior. Ele não vai desistir, ele disse. Dona Lídia segurava a mala como se fosse a última coisa do planeta. Ele sempre foi assim? Eu perguntei. Seu Dário demorou. Não. Ele ficou assim quando entendeu que o mundo respeita dinheiro, mais do que caráter. E aí o interfone tocou. Não era campainha. Era o porteiro da rua. Senhor, tem um oficial aqui com um documento, dizendo que precisa entrar. Meu estômago afundou. Porque eu já tinha visto isso em filme. Só que era na minha porta. Eu abri a porta. Tinha 2 homens. Um com prancheta. Outro com cara de quem tá ali só para cumprir ordem. E atrás, Cláudio, sorrindo. Mandado de avaliação urgente. Seus pais são incapazes. Risco de saúde. Dona Lídia agarrou meu braço por trás, tremendo. E foi aí que eu percebi uma coisa. Esse tipo de maldade não grita. Ela carimba. Eu peguei o papel e li. Tudo parecia certo demais. Carimbo, assinatura, linguagem formal. E eu pensei, meu Deus, como eu luto contra isso. Aí eu lembrei da mala. Eu olhei para seu Dário. Me dá aquela pasta dos projetos. Ele entendeu na hora. Ele trouxe. Eu mostrei para o oficial. Esse homem aqui construiu escolas e postos de saúde por décadas. Você acha mesmo que ele é incapaz? O oficial hesitou. Cláudio ficou irritado. Isso não prova nada. Aí, Dona Lídia falou com a voz mais firme que eu ouvi nela. Prova sim. Prova que a gente não é lixo. E eu quero te perguntar. Você acha que papel pode ser usado como arma? Comenta aqui. Papel mata se você acha que sim. Ou não mata se você acha que não. Eu quero ver teu ponto de vista. O oficial pediu mais tempo, disse que precisava reavaliar. Cláudio recuou. Mas antes de ir embora, ele me olhou e disse baixinho. Amanhã eu volto, com algo que você não vai poder contestar. E aí, veio a maior surpresa até então. Quem apareceu na minha porta foi o neto. O garoto devia ter uns 20 e poucos, molhado, ofegante, com mochila nas costas. Vó! Dona Lídia levou a mão à boca e começou a chorar antes mesmo de andar. Ícaro! Ele abraçou os 2 como quem acha um tesouro. E quando ele olhou para mim, ele disse, Senhor, meu pai não quer só internar eles. Ele quer pegar uma herança. Eu fiquei gelado. Herança? Seu Dário fechou os olhos como se já soubesse o que vinha. Ícaro tirou da mochila um maço de papéis. Eu peguei do escritório dele. Ele está montando uma rede de laudos falsos. E está negociando terras da família com gente perigosa. Gente que não liga se alguém some. Eu senti a sala girar, porque até ali eu achava que era conflito familiar. Agora era conspiração. E eu não tinha ideia do tamanho. Seu Dário sentou, respirou fundo. Existe um testamento que ninguém conhece. Dona Lídia arregalou os olhos. Dário, eu nunca quis usar isso. Mas agora vai ser a única chance. Ele explicou. A bisavó dele deixou um testamento paralelo guardado numa caixa de segurança. Um documento que destinava tudo não ao sangue, mas a quem provasse vida de serviço real ao próximo. E eu pensei, então Cláudio não está brigando por direito, está brigando por ganância. Só que a surpresa veio logo depois. Dona Lídia segurou o peito. Não foi drama, foi dor real. Ela ficou pálida, suando frio. Eu corri, chamei ajuda e Ícaro, chorando, disse, ela está doente. Faz tempo, meu pai sabia, e mesmo assim fez isso. E eu senti um ódio quieto, aquele tipo de ódio que não grita. Ele decide. E eu te pergunto, se fosse com você, você perdoaria um filho assim? Comenta, eu perdoaria ou eu não perdoaria? E me diz por quê. Porque essa pergunta vai te perseguir até o final. A gente correu para agir antes dele. Advogado de confiança, documentos, corrida contra o tempo. Mas quando a gente chegou no banco, a gerente, pálida, disse, já levaram. Eu senti a boca secar. Quem? Um homem, com ordem judicial emergencial, dizendo que o senhor Dário estava incapaz e precisava de tratamento. Eu olhei para o seu Dário, ali do meu lado, lúcido. E a gerente ainda soltou. Ele trouxe um médico. Eu senti o mundo ficar mais escuro. Eles tinham roubado o original. A única coisa que podia salvar tudo. Só que... Aí Dona Lídia fez uma coisa que ninguém esperava. Ela abriu a mala.
e tirou uma cópia autenticada, antiga, guardada como se fosse relíquia. Eu sabia que um dia ele ia tentar isso. Eu olhei para ela com arrepio, porque aquela senhora frágil tinha sido mais esperta do que todo mundo ali. E foi nesse momento que eu entendi. A mala não guardava só memórias, guardava guerra. E agora eu volto para a cena do começo. A ambulância parou. Os oficiais apareceram. Cláudio entrou com confiança demais. Tinha gente filmando do lado de fora. Ele queria registrar como resgate. Queria virar o filho responsável. Só que eu estava pronto. Eu tinha a cópia autenticada. Eu tinha laudo de médico de verdade, que eu corri para conseguir. E eu tinha Ícaro, testemunha viva com documentos do escritório do pai. Quando o oficial disse, assina aqui, eu respirei e respondi, não. E mostrei tudo. O rosto de Cláudio mudou. O sorriso morreu. E aí veio a surpresa mais chocante da história inteira. A mulher que estava sempre atrás dele, a esposa, entrou correndo e gritou, chega, eu vou contar tudo. Ela disse tremendo que ele não só planejou internar os pais, como também desviou dinheiro de clientes, como subornou o médico e como ameaçou até o próprio filho. Eu vi Cláudio tentando calar ela com o olhar, mas não deu. Porque naquele momento, o castelo dele desabou. Dias depois o processo virou. Investigação, provas, depoimentos. Ícaro ficou comigo e com os avós por um tempo. A dona Lídia melhorou com tratamento e eu pensei, acabou. Só que a vida sempre guarda uma última peça. Eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Cláudio, da delegacia. Ele falou com voz quebrada. Eu não sei como eu virei isso. E pela primeira vez, eu ouvi medo de verdade nele. Ele pediu para ver os pais. Seu Dário ficou em silêncio. Dona Lídia chorou. E aí veio a frase que eu nunca vou esquecer. Perdão não é para quem merece. É para quem precisa. Eles aceitaram ver. Mas não para passar pano, para fechar o ciclo. E eu te pergunto, você acha que existe gente que muda de verdade? Ou todo arrependimento é só desespero? Comenta, muda ou não muda? Eu quero muito ver o que você pensa, porque isso diz muito sobre como você enxerga o mundo. Só que antes do final, eu precisei te contar a última revelação, aquela que eu guardei, porque ela explica por que eu me envolvi tanto. Eu te disse que tinha uma carta com meu nome, mas eu não te disse a pior parte. No fundo da mala tinha outra coisa. Uma foto antiga. Eu criança. Minha mãe do lado. E atrás, seu Dário e Dona Lídia. E uma anotação no verso, escrita pela minha mãe antes de morrer. Se um dia meu filho se perder, que o mundo devolva para ele as pessoas certas. Quando eu li aquilo, eu entendi por que eu parei o carro. Eu entendi por que meu peito puxou. Eu entendi porque o destino colocou eles no meu portão. Não era só para eu ajudar. Era para eu ser confrontado. Porque eu cresci, ganhei dinheiro, fiz nome e em algum ponto eu virei pedra por dentro. E aquelas duas pessoas me lembraram de quem eu prometi ser. E sabe o que é mais louco? Depois de tudo, seu Dário decidiu usar a herança não para curtir a vida. Ele falou para mim, a gente vai construir um lugar. Pra gente que tá na chuva, igual a gente tava. E eu, que sempre falei de superação aqui no canal, finalmente tive coragem de fazer algo que não dá like fácil, não dá glamour, mas dá sentido. Agora eu vou te pedir tudo o que eu preciso, do jeito mais direto possível. Se inscreve no canal agora, porque eu conto histórias que mexem com a alma e eu não quero você perdendo as próximas. Curte esse vídeo, porque isso empurra essa história para mais gente que está precisando recuperar a fé em humanidade. Compartilha com alguém da tua família. E eu tô falando sério, porque às vezes um compartilhamento vira conversa, e uma conversa vira reconciliação. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te chocou. A mala, o mandado, o neto, ou a esposa denunciando tudo. Eu leio. E comenta também, eu não vou passar direto. Se depois desse vídeo você sente que vai olhar diferente para quem tá na chuva. E eu vou encerrar te dizendo uma coisa. Tem uma outra história aparecendo na tela agora. Clica nela e assiste em seguida, porque ela completa essa ideia de destino, promessa e virada de caráter. E eu tenho certeza que você vai terminar com um coração diferente. Eu te vejo no próximo vídeo. Agora vai lá. Clica na história que tá na tela agora.